Está entrando no ar, pela Rádio Tropical Web Brasil, o programa Resenha Contábil, com Bela Balaciano e Dinoan Souza. Um programa que esclarece as suas dúvidas sobre o mundo da contabilidade. Olá, meu nome é Dinoan Souza e junto com a Bela Balaciano apresentamos o programa Resenha Contábil. Nesse nosso programa de hoje nós vamos abordar a ECD, Escrituração Contábil Digital. Vamos falar da sua cumplicidade, vamos falar dos problemas que os profissionais estão enfrentando, apesar de ser afirmado que não houve mudança no layout. A ECD vem apresentando muitos problemas para validar alguns registros, alguns blocos, alguns campos, mas isso vai ser assunto para o nosso convidado, para lá de especial, falar um pouquinho. Dando algumas informações, temos aí o programa da DCTF, ele finalmente foi liberado, a versão 3.8, mas alguns profissionais relatam problemas. Vamos aguardar para ver se a Receita vai providenciar e fazer os ajustes necessários. Eles indicaram um caminho, né, que é você pegar a sua DCTF antiga, salvar, fazer uma cópia de segurança e tirar o 3.7, tirar totalmente, né, do seu computador, lá naquela parte lá do painel, programas e recursos, e instalar a versão 3.8. Algumas pessoas ainda não voltaram para me dizer se deu certo ou não. Eu, como realmente não tenho, nem testei, eu acho que eu vou fazer isso, mas por enquanto eu não fiz. A ECD, o prazo termina no dia 30/6. Termina também no dia 30/6 o prazo para negociação do programa Carioca em Dia 2025. O programa está dando descontos e você pode parcelar até 60 vezes. E de acordo com o que você escolher, vem os descontos. O Banco Central também essa semana noticiou o lançamento do Pix automático. Essa funcionalidade vai ajudar bastante o comerciante. Eu ia até comentar mais sobre ela, mas como a mídia tem falado bastante, a única coisa que eu vou acrescentar é que ele vai ser lançado oficialmente no dia 16 de junho. Os benefícios é que ele é mais prático, fácil de ser usado para quem vai pagar e para quem vai receber. Barato, inclusivo para as pessoas, empresas, governo, ou seja, para todos. Para quem recebe, aumenta a base de clientes. Com menor custo operacional, basta contratar um único participante do Pix. A diversificação de formas de pagamentos e clientes que não usam cartão ou boleto podem pagar com Pix e a ideia é a redução da inadimplência com a cobrança automática. Conforme o Banco Central, essa ferramenta, essa funcionalidade da ferramenta é seguro. A segurança é um dos princípios fundamentais do Pix. O Banco Central trabalha continuamente para garantir que o Pix e suas funcionalidades, incluindo o Pix automático, mantenham-se num elevado padrão de segurança. Bom, o IOF, eu até pensei em falar nele, gente, mas está uma baderna. Ninguém consegue entender realmente como proceder com o IOF. Essa semana o nosso ministro falou, mas nada. Inclusive o presidente do Banco Central, ele falou que o IOF ele não pode ser usado como uma ferramenta para aumentar tributos. Não é essa, ele não nasceu com essa função. Então, vamos ver o que vai acontecer até amanhã, porque parece que tem uma nova reunião e que amanhã vamos falar mais um pouquinho sobre o IOF. Eu vou falar um pouco do Integra Contador. Por quê? Algumas pessoas mandaram para mim perguntas sobre o Integra Contador. O Integra Contador ele foi criado inicialmente para fazer uma integração, né, através de API, para facilitar e diminuir os gargalos que a gente encontra
no ECAC e em outros sites, em outra parte do site da Receita Federal. Porém, a Receita, como tem lá o seu problema de caixa, e junto com o SERPRO resolveram fazer um Integra Contador e dessa forma virou mais um custo para os profissionais contábeis. Apesar dessa ferramenta facilitar a automação de tarefas, reduzindo erros e permitindo um maior controle, ela representa um custo para nós, profissionais contábeis, pois isso cai no nosso colo e dificilmente a gente consegue repassar para o cliente. Muitas pessoas falam, mas o valor é pequeno. Pequeno depende de como você movimenta, né? Se você usar pouco, o valor é insignificante. Mas se você usar bastante, o valor não passa a não ser tão insignificante. Então, resumindo, o Integra Contador é uma ferramenta que tem sido amplamente adotada pelos escritórios de contabilidade, mas que também gerou debates e preocupações, especialmente em relação a custo de utilização e a qualidade da interface, que também tem lá muitos problemas, tem muitos bugs também, que o SERPRO, né, precisa consertar. Bom, vou passar a palavra para a Bela, que vai apresentar o nosso convidado, porque afinal é cria dela, né? Boa tarde a todos. Eu espero que pelo assunto seja uma boa tarde mesmo, porque o assunto é pesado, é ECD, Escrituração Contábil Digital. E nós vamos dividir aqui com o Rodrigo Martins dos Santos, contador também, né? E vamos dizer assim, não vou dizer que ele é hiper, super especialista em ECD e ECF, mas ele manja, tá? Então, nós vamos dividir aqui um pouco para poder explicar a vocês sobre... Mas tem que apresentar o Rodrigo direito. Não, mas eu apresentei Rodrigo Martins dos Santos, contador. Você apresentou Rodrigo Martins dos Santos, contador, mas não disse qual o apito dele. Você não falou, você não disse que ele é seu assistente, você que trabalha com a Bela, tem que... Sim, ele é minha cria, ele está trabalhando comigo há 18 anos, 17, 18 anos, 18, sei lá. 18, já perdi até as contas, né? Então, quer dizer, veio para o meu escritório praticamente sem saber nada, né? E aí foi indo, aprendeu, estudou, fez faculdade, né? E tudo, e hoje em dia, de certa forma, não vou dizer que está manjando mais do que eu, mas que sabe muito também. Quando ele quer, ele se propõe a saber. Você mandou eu apresentar, eu estou apresentando. Tem que apresentar o Rodrigo direito, porque, afinal de contas, é um profissional contábil. Sim. Voltado para a área fiscal, né? Pelo que eu entendi. Fiscal. Que, como eu falo, na parte fiscal só tem doido. Eu faço, gente, a parte fiscal, mas o pessoal que trabalha no fiscal é tudo doido. Porque vocês viram, a Iracema esteve aqui há poucos dias atrás e falou que ama o fiscal. Eu sou suspeito para falar, porque eu acho que quem entra na área fiscal se apaixona, né? É uma área, assim, bem interessante. Vocês estão vendo, né? Vai por aí. Ele vai de vez em pouco na área fiscal, porque ele tem uma coisa que eu não tenho. Eu sou super agitada, eu sou super nervosinha. Ansiosa. Ele não. Ele já tem a calma. Ele vai naquela calma dele. Às vezes eu fico irritada com aquela calma dele, mas ele vai naquela calma dele e vai fazendo, né? E vai procurando ver. Aí ele vai, consulta a legislação daqui, consulta dali, né? Ele tem essa paciência. Então, ele vai, ele consegue. Bom. Então, Rodrigo, você quer explicar para o pessoal o que é ECD ou vai deixar por conta das contadoras? Não, posso explicar. A ECD, né, faz parte do SPED, né, que seria a escrituração contábil. Aliás, o SPED, que seria a escrituração simplificada, né, e dentro do SPED tem outras declarações e a ECD ela veio para substituir o livro diário, né? E seria basicamente isso, né? Ele veio em substituição
do livro físico, né, que o livro diário seria o livro físico, e a ECD seria o livro diário de forma digital. Isso. Ela mudou, né, a parte de entrega dela, que antes era em maio, né, passou agora para junho. Isso. E outra coisa também é que ela é toda baseada conforme a IN 2003 de 2021. Isso. Pessoal, a ECD e a ECF já estão em funcionamento desde 2014, tá? Não é novidade agora não, tá? Isso já é bem antigo. Mas na realidade a gente trouxe o Rodrigo porque a gente queria que ele falasse, né? Que todo mundo que está nos ouvindo, ou pelo menos a grande maioria, sabe muito bem o que é ECD, o que é ECF. Mas que ele relatasse o que a gente passa na pele. Esse ano, vários problemas, inclusive a ECD, ela está na versão 1033. Alguns casos, a Receita teve que abrir para que a pessoa pudesse retransmitir, foram alguns casos, porque vocês sabem que como se retifica uma ECD, tem que ter outro profissional contábil para assinar, porém, como era um problema dela mesmo, um bug dela, foi dito que as pessoas que tinham determinadas situações que elas poderiam transmitir, e assim foi feito. Hoje nós tivemos também a liberação de uma nova versão da ECF, porque está havendo quem já entregou a ECD e já está entregando a ECF, está tendo muitos problemas em determinados campos. Então, sobre os problemas, sobre o que o pessoal costuma falar de dores, eu nem gosto muito dessa palavra, dor. Para mim não, para mim é falha mesmo, problema, tanto, ou a falha é nossa, profissional, ou a falha está no programa. Isso. Entendeu? Ou nós não fizemos nosso dever de casa direitinho, né? Acompanhando, conciliando para no final fechar a ECD e a ECF, ou o programa tem problema. E normalmente, atualmente, a maior parte dos problemas é com as versões, que elas estão sendo sempre, eles fazem nova versão e colocam que consertaram alguns itens, como a gente sabe que na realidade eles mexeram em mais itens, só que eles só colocam alguns, né? E aí eles dizem que consertaram os itens e arrumam outros, né? E assim vai, né? Nesses consertos, conserta uma coisa, provoca outras coisas, né? E a gente vai tentando se alinhar para poder transmitir. Essa é a verdade. Qual foi a sua maior dificuldade na ECD? Vocês começaram cedo a gente começou e até já acabamos de transmitir todas elas. A gente teve muita dificuldade na importação da versão anterior para a nova, né? E estava dando divergência de saldo, né? O saldo inicial não batia com o saldo esperado. A gente teve muito problema desse tipo. E aí a gente teve que ajustar dentro do PVA, né, os saldos para poder corrigir a ECD. Foram basicamente esses os problemas. Porque muita gente reclamou, eu acho que as pessoas que estão ouvindo também devem saber disso, que a maioria das reclamações foi a recuperação do ano anterior, que na realidade do saldo, porque ele não fechava de jeito nenhum. Porque mexeram sim no layout, só que eles dizem que não mexeram, mas mexeram para poder fazer algumas modificações que eram necessárias. E aí eles não estavam reconhecendo o saldo anterior e dava erro, entendeu? É isso que o profissional contábil passa na pele, né? Ele recebe o programa, tá lá, faz, conseguia, perde um tempão olhando de novo e no final também era a falha do próprio sistema, do próprio PVA para validar. Dependendo do sistema contábil que se utiliza, deve-se, quando você está tentando transmitir e não consegue, continua dando erro, procura pedir auxílio ao seu suporte, né?
porque às vezes ele consegue, dependendo do sistema, ele consegue ajudar e ajustar os saldos. E assim, é bom lembrar todo mundo que o PVA ele só faz a validação da estrutura, né? Você pode importar o arquivo do seu sistema para dentro do PVA, mas o fato dele entrar dentro do PVA sem erro não quer dizer que esteja correto lá dentro. É importante observar, conferir os saldos, ver se os balanços, as demonstrações estão batendo tudo direitinho, para não entregar um arquivo com erro e correr o risco de sofrer uma multa, porque a multa, né, da ECD é bem alta. Por falar nisso, em multa, a gente tem aqui, as multas são bem pesadas, tá, pessoal? O não cumprimento do prazo de entrega, assim como omissões, incorreções, pode gerar multas com base no artigo 57 da medida provisória 2158-35 de 2001. Os valores podem variar conforme o porte da empresa e a gravidade da infração. Multa de 0,5% sobre a receita bruta da empresa no mês anterior ao da entrega, em caso do não cumprimento da obrigação. Multa de R$ 500 por mês calendário ou fração para empresas optantes do lucro presumido ou imunes e isentas. E multa de R$ 1.500 por mês, gente, calendário ou fração para empresas do lucro real. Além disso, erro nas informações enviadas podem resultar em autuações, bloqueio de benefícios fiscais ou complicações na apuração dos tributos devidos. Uma coisa que que eu gostaria de alertar também, que nós já passamos por isso, com referência ao saldo das aplicações financeiras, dos rendimentos de aplicação financeira. Cuidado com o que vocês estão declarando e cuidado com o que está na Receita Federal. Vocês devem sempre cruzar o balanço com a informação que está lá no ECAC, em declarações, tá? Vocês puxam lá o ano calendário e vai vir lá o saldo das aplicações dos rendimentos, né, das aplicações dos bancos informados. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, já aconteceu da gente, no início não havia essa possibilidade de cruzamento, e aí a Receita depois mandar notificação de que no balanço tinha menos saldo do que o banco informava, né? Então nós tivemos que retificar, fazer todo o recolhimento, foi uma trabalheira danada na época. Como também teve casos que o erro estava no banco. Sim. Tem uma instituição bancária que em 2022 ela retificou a DIRF dela 26 vezes. 26 Sim. vezes. Então isso causa, por melhor que o profissional acompanhe, você entregou. Depois disso, eles retificaram, depois da entrega da ECD, da SF, eles retificaram 26 vezes a DIRF. 26 vezes. Não é uma coisa pequena. E isso gerou um trabalhão para a Receita. Eu mesma fiz 2 defesas, porque chegou ao ponto de dizer que o cliente colocou o rendimento menor do que o apurado. E, na realidade, o banco informou o valor que foi aplicado como rendimento. Sim, eu tenho um caso esse ano de um cliente que o Bradesco está informando o dobro do que ele tinha. Ele tinha de rendimentos. O que acontece? Ele está informando o valor da base de cálculo das aplicações financeiras, entendeu? Então isso dobrou o valor, entendeu? Então o que acontece? Eu estou esperando, a gente já gerou a ECD, já geramos também a SF. E o que acontece? A gente está aguardando para ver qual vai ser a reação da Receita. Se a Receita, inclusive já pedi ao cliente, fiz uma carta para mandar para o banco, para ver se o banco retifica. Se por acaso a Receita Federal vier cobrar a diferença de imposto para o cliente, a gente já está com tudo certo e aí a gente vai entrar com processo, né, para provar a Receita
que houve o lançamento errado de rendimentos. Bom, quando eu estava vindo para cá, teve uma pergunta que eu não sei se nós vamos conseguir responder ela agora, ao vivo, mas prometo buscar. Talvez, assim, responder ela com precisão. Eu nunca tive essa experiência, mas o que eu sei, o que eu li, eu vou dividir aqui com os colegas na mesa. Bom, uma pessoa me pergunta, ela pegou uma contabilidade e que uma empresa para fazer a contabilidade, que a empresa não tinha contabilidade. Bom, a empresa não está obrigada à entrega do ECD, ela vai entregar o primeiro ECD esse ano. Então, ela queria saber se realmente ela pode entregar as ECDs passadas, porque ela não estava na obrigatoriedade. Então, teoricamente, ela poderia entregar e não teria multa. Isso. Se ela poderia fazer isso. Eu disse para ela que, de tudo que eu li, né, que eu já tinha lido, não agora, né, porque eu vim pelo caminho, mas de tudo que eu li, sim, ela vê com o sistema dela, faz e entrega primeiro as antigas e depois entrega a desse ano. Não sei como que vai ser. De acordo com a IN 2003, lá no artigo 3º, ele diz que se você entregar facultativamente, você não vai ser penalizado, né? Se ela não estava obrigada a fazer e fizer de forma facultativa, teoricamente não teria multa. Mas você sabe se pode entregar, por exemplo, ela entrega desse ano que está pronta e pode entregar as outras depois ou não? Essa que é a grande dúvida. Eu não sei, isso eu não sei. Vou ter que procurar. Você entendeu? Entendi. Porque ela quer entregar os últimos 5 anos. Ela organizou a contabilidade dos últimos 5 anos. Então, o medo dela é entregar e atrapalhar a entrega desse ano. Só que tem um detalhe. Nem esse ano o cliente é obrigado, que ela me falou, nem esse ano, entendeu? Mas eu acho que não tem como ela entregar desse ano e não entregar as passadas. Na minha passadas. opinião, ela tem que entregar as passadas por causa dos saldos, né? E vim buscando, né? E vim buscando, vim transferindo os saldos de um ano para o outro. Porque se ela entregar essa desse ano primeiro... E vai dar problema para ela entregar as outras por causa dos saldos. Por causa do saldo, foi isso que eu pensei. Então, mas se anteriormente ela não estava obrigada, ela está entregando de forma facultativa, ela está começando agora. Né? Esse ano ela resolveu entregar 2024, agora em 2025 de forma inicial. Então, acredito eu que ela não teria que entregar as anteriores. Não seria necessário? Aí ela teria então que gerar o livro e autenticar, né? Para ter, né? A dos anos anteriores, sim. Ela teria que emitir o livro. Que eu acho que seria um caminho melhor, né? Melhor. Menos arriscado, na verdade. Menos arriscado. Entendeu? Ela faria essa como primeira. E as outras, ela iria gerar o livro em PDF, vai na junta comercial, como ela não é obrigada a entregar, a junta vai autenticar. Pelo menos é o que diz a lei, né? Isso. Eu faria isso, que é um caminho menos arriscado. Eu também faria assim. Eu ia gerar os livros, os últimos 4 anos em PDF, autenticava na junta comercial e o que é junta. E estou falando junta porque ela me falou. E esse ano entregaria ECD. Não querendo dar uma de como evidente, nada, mas eu acho que se ela fizer os anos anteriores, isso talvez gere muito problema para ela. Problema na transmissão, problema dos saldos e problema também de receita, embora ela não estaria obrigada, mas poderia gerar problema. Ela quis evitar isso porque, como nunca fizeram contabilidade, ela fez um marco, né? Fez um balanço de abertura e seguiu. Então, e como a junta comercial, vamos dizer assim, hoje, eu falei para ela, hoje é muito, muito mais simples de se autenticar um livro. Então, assim, só que eu não disse para ela, assim, taxativamente, faça assim, né? Mas eu também penso que era melhor fazer o livro em PDF,
autenticar na junta comercial e a desse ano entregar, que independe. Ela pode preparar os livros, mandar e já pode entregar a ECD dela, se livra da ECD e depois autentica os livros. Aí essa ordem não vai afetar, porque a ECD vai ser a primeira e os livros e a numeração dos livros PDF é outra numeração, vai ser 1, 2, 3, 4, pronto, acabou. Exatamente. Agora eu queria reforçar aqui que a ECD é uma ferramenta de fiscalização da Receita Federal, assim como a SF, tá? Então, gente, quando fechar balanço, transmitir, tem que ter consciência daquilo que está sendo feito, para não ter problema, não só com o contador, como para o cliente também, né? Bom, a gente vai dar um intervalo para tomar uma água, 2 minutinhos e volta, e a gente vai dar algumas dicas de boas práticas para o preenchimento da ECD. Antes do intervalo, eu gostaria de dizer, pessoal, manda like pra gente no YouTube, vai lá, né, dá os seus likes. Se quiserem também mandar alguma pergunta, alguma sugestão, mandam pelo zap da rádio, que é 21 971 59 12 11, e pelo nosso zap também, que é 21 também 96785 6879. Que aliás ninguém manda para esse. Por favor, mandem perguntas. Podem mandar, se a gente não souber responder no ar, a gente vai responder depois, vai mandar depois e responder, tá bom? Bom, vamos ao intervalo, porque o Rodrigo falou muito, ele tá com muita sede e ele vai tomar uma água, tá bom? Bom, voltando da água, o Rodrigo vai nos falar um pouco das boas práticas para o preenchimento da ECD. Ele vai falar as anotações dele, gente. Então eu nem tô lendo mais aqui a minha, viu? Eu fiz algumas anotações aqui que eu achei interessante trazer para vocês, né, para que vocês façam uma boa ECD, né, que consigam transmitir ela sem erro, tá? Uma das coisas que vocês devem olhar na hora de fazer a sua ECD é a CTG 2001, né, que ela é um comunicado técnico geral, né, do CFC, que esse comunicado ele permite que o CFC fiscalize as declarações que estão sendo transmitidas através da ECD, tá? Então, observem bastante essa norma, né, para que a ECD de vocês vá corretamente. Gostaria também que observassem a ITG 2000, né, que ela fala sobre a escrituração, a forma como devem ser escriturados os livros contábeis, né, e as suas particularidades. Só não cortando já, cuidado com os planos de conta, gente, porque dependendo dos planos de conta, na hora de transportar para ECD, SF, isso traz uma série de conflitos, tá? Então procurem sempre ter o plano de contas de acordo com o que está lá o plano referencial. Da referencial, né? Vou falar também da CTSC 03, que é um comunicado referente ao termo de verificação para fins de substituição. Se por acaso vocês verificarem agora com essas normas, né, que eu acabei de passar, que a ECD do ano passado foi enviado incorretamente. Essa norma, né, essa CTSC 03, ela vem explicando como deve ser feito o termo de verificação. E isso a gente só lembra na hora que tem que fazer, né, na hora do nervosismo. Você manda de qualquer jeito a retificadora, a substituição, e pode sofrer alguma penalidade, ou o arquivo não ser aceito, né, porque não está na estrutura correta. Então observe essa norma também. Eu queria falar, eu anotei aqui, tem a nota técnica também, ECD número 1. Essa norma, ela diz
que o profissional contábil, para transmitir a ECD, ele tem que estar habilitado no conselho. E é importante que todos entrem lá no portal do Conselho, emitam o seu certificado de regularidade profissional e que na hora do preenchimento da ECD, essa certidão esteja válida, porque se você transmitir com uma certidão fora de validade, o contador também pode ser penalizado, porque o Conselho vai fiscalizar. Essas foram algumas observações que eu trouxe aqui para trazer para vocês. É muito importante isso mesmo, que eu já peguei colegas sem trocar isso, e aí não sabia, porque o ano passado estava fazendo a crítica, né, que estava vencido lá a informação do contador, mas eles dizem que esse ano não está acontecendo isso. Isso não, então, eu vi que a ECD é transmitida, tá? Se a certidão tiver vencida, porém vem um aviso ali dizendo que o profissional não está regular. Isso, com o conselho. É muito importante mesmo. Bom, vamos falar também das boas práticas para o preenchimento de uma ECD? Para evitar problemas com a Receita Federal, especialistas recomendam seguir algumas boas práticas no preenchimento da escrituração contábil digital, realizar conciliações periódicas ao longo do ano para evitar inconsistências, usar software contábeis atualizados e homologados para gerar os arquivos com segurança, validar o arquivo PVA do SPED e revisar eventuais advertências ou erros, armazenar a escrituração eletrônica com segurança, respeitando o prazo legal de guarda. Segundo recomendação dos órgãos de classe, com o Conselho Federal de Contabilidade, os profissionais de contabilidade não devem deixar a entrega da obrigação para a última hora. Além disso, as empresas que planejam entregar a ECD nos últimos dias devem considerar os riscos de instabilidade no sistema do SPED comum para os prazos finais. E isso realmente pode acontecer, gente. Vocês veem o que está acontecendo ultimamente, tá? Então, não deixem para a última hora. Façam antes, com calma e com consciência. Alguns blocos de registro da ECD devem ser olhados com muita atenção. Por incrível que pareça, pessoas cometem ainda erro no bloco 0, o bloco de abertura e identificação. Muitos erros acontecem ali. Acontece também erros da pessoa não colocar a qualificação correta quando é procurador e quando é o diretor. E aí, até descobrir, né, passa 1000 vezes pelo erro e, como você falou, nervoso, isso. Não consegue enxergar. O registro I-150, saldos periódicos, que é a identificação do período, é importante olhar ele. Também é muito importante que estava com erro a ECD, mas parece que não está mais. Você colocar os arquivos que a gente chama Word, né? Eles chamam TXT. Não, eles dão outro nome. RTF. RTF. Mas é isso que você falou, só que eles dão esse termo. Por quê? Não estava indo. Ele fingia que tinha anexado. É esse o termo. As pessoas acreditavam que as notas explicativas, que as demonstrações, o balanço estava. E quando abriam a ECD, não tinha. Então, na hora que a pessoa precisa para mandar isso para alguma licitação, para algum órgão público, não tem como tirar o balanço da ECD, porque você não colocou ele ali, você não marcou. E também a parte das notas explicativas, que o anexo que você pensou que tinha anexado não foi. Isso era um erro. E o balanço e a demonstração você tem que marcar. Se você não marcar, não botar o período, isso sempre foi assim. Mas esse ano, por algum motivo, as pessoas afirmavam que tinham marcado e não seguiu. Então tem gente com ECD sem balanço, sem DRE, sem a demonstração do patrimônio, sem nada.
porque apesar da pessoa ter certeza absoluta que marcou, não foi. Não foi. Então, atenção, olha 1000 vezes antes, entendeu? Para poder transmitir, né? Teste 1000 vezes antes e verifique ainda o saldo anterior, apesar deles afirmarem que a 1033 não está contemplando esse erro. Tá? E tem os casos especiais também, né? Da SD e SF, precisão, né? Os outros casos especiais, até mesmo de baixa da empresa, né? E tudo, tem os casos especiais também, que tem que ver a legislação para cada caso, né? Verdade. Também tem os arquivos, né? Que devem ser muito bem guardados, bem feitos, apesar de que hoje em dia existem nuvem, existe isso, existe aquilo, mas eu acho bom sempre guardar também num pendrive, né? Porque aí amanhã a nuvem lá, sei lá, ela fica preta demais e você não consegue abrir, e aí você tem alguma coisa, um recurso maior. Os especialistas em tecnologia não vão te amar agora nesse momento. Normalmente a gente fala que nós, contadores antigos, temos esse hábito. Hoje, eu tenho arquivo em nuvem, uso o Dropbox, tem o próprio software, né, que está em nuvem, essas coisas todas. Mas mesmo assim, eu ainda tenho o meu HD externo e eu salvo ali coisas ali importantes. Não uso pendrive, mas uso o HD externo, que é a mesma coisa, a mesma função. Nós também temos HD externo. Porque a minha avó dizia que o seguro morreu de velho. Sim. Então, a gente mantém. Mas, brincadeiras à parte, a nuvem é segura. Ela é segura. Não, ela é segura, mas a gente nunca sabe. Depois de que até na Europa teve pico de luz, né? Então a gente também, na verdade, a gente tem que se precaver de tudo hoje em dia, né? Então vamos nos precaver. E assim, caso alguém perca algum arquivo já transmitido, lembrar também que existe o Receita Net BX, lá onde você pode recuperar a sua SD transmitida e ter o seu arquivo, né, original. Isso. E que vai servir para você poder transmitir a SD desse ano. Isso. Né? E porque a Receita ainda tem aquela coisa, aquele ranço antigo. Se você salvou a sua SD, a sua SF, você já lá qual foi a obrigação num determinado local e com um determinado nome. Se você mudar uma letra ou mudar o local, você perdeu o arquivo. Isso, ele corrompe o arquivo. Ele corrompe, então você tem que baixar, tem que usar. E isso aconteceu muito com muitos colegas que não sabiam, não tinham essa informação. Eu mesma perdi aí alguém, nem me lembro se não foi o Leônidas mesmo, mas alguém da própria Receita, você mudou o local? Mudou alguma coisa no nome? Quando muda alguma coisa no nome ainda é mais fácil, você vai lá e tira e bota para o nome que estava. Mas quando você muda o local, corrompeu, não tem mais jeito. Mudou o local, mesmo que você volte para o local antigo, ele não vai. Mas quando comigo aconteceu, eu não tinha mudado o local, só tinha mudado, porque na hora que eu fiz, eu esqueci de botar que era daquela determinada empresa, aí eu fui lá, mudei. Aí... Perdeu. Como diz a garotada, deu ruim, né? Mas, graças a Deus, tem aí o Receita Net BX, que o Rodrigo falou. Para salvar. Né? Para salvar, que ele é um grande... foi uma boa ideia da Receita, né? A ferramenta e tudo mais. Bom, fora disso, a gente também queria falar, apesar de não ser o nosso tema hoje, mas também só falar um pouquinho da SF, que aí nos primeiros momentos, os primeiros segundos aí, várias pessoas relataram diversos problemas. Principalmente na conta de lucros acumulados ou prejuízo. Isso foi dor de cabeça para muitas pessoas. Eu tive relato
da própria Bela, tive relato de outras colegas do grupo que estavam tendo O mesmo problema. o mesmo problema. Mas a SEF, ela agora saiu uma versão nova, e vai sair uma outra. O maior problema que está sendo causado na SEF é as aplicações financeiras, porque com a mudança da maneira como contabilizar, como tributar, né, eles mexeram no layout, o que causou os bugs de ambos os lados, tanto na ECD quanto na SEF. Então, quer dizer, é bom não deixar realmente a ECD para o último momento. Eu estou terminando para poder mandar as minhas, e nem deixar a SEF também para a última hora. Porque, por incrível que pareça, a SEF, você ainda no PVA consegue acertar melhor do que a ECD. Que a ECD, se você não toma cuidado, você vai, acerta aquele problema, você mexe em outro. Isso. A SEF, normalmente as pessoas, ele não está calculando o imposto como deveria ser. Você consegue ir lá no campo e manualmente fazer o acerto que é necessário. Mas essa parte do lucro, tá? A gente tentou mexer, para poder acertar, e nos deu uma série de problemas. Ele fazia... Você muda uma coisa, ele bota lá 500 erros. Aí ele trazia números que você não sabia de onde ele trouxe, você tentava achar e não conseguia. Aí resolvemos voltar tudo atrás e mandar do jeito que estava da primeira vez. Outra coisa também que é importante lembrar, colegas, né, devem evitar de assinar como contador e como o responsável, eu não digo como procurador da empresa. Cabe ao representante legal da empresa assinar a parte que lhe cabe, né? E o contador a sua parte. A mesma coisa a SEF. A SEF também, a empresa pode assinar com o seu CNPJ. Então, o contador deve se limitar a assinar aquilo que lhe cabe, o que é que lhe cabe. Não deve assinar a SEF nem a ECD como contador e como procurador. Deve evitar, só realmente em último caso. Eu vou dizer para vocês, nesse tempo todo que elas existem, só uma única vez eu assinei uma SEF como contadora e como procuradora. Por quê? Porque meu cliente estava acamado e o certificação digital vencida. Que é uma outra coisa que devem procurar verificar antes do prazo final, porque depois é muito corre-corre para fazer certificação e a certificação não só da pessoa jurídica como da pessoa física. Então, procurem ver já os vencimentos das suas certificações digitais e já procurem mandar os clientes fazerem, para não dar problema de última hora. Muitas empresas de software costumam colocar disponível lives, né, através do YouTube ou até mesmo do próprio programa para facilitar o entendimento. É muito bom que nós, todo mundo, perca não, mas dedique, né? Eu falo que não é perca de tempo, dedique um pouquinho de tempo para ver. Porque, às vezes, por exemplo, a Bela tem o Rodrigo auxiliando ela no fiscal. Lá no escritório eu tenho o Alex. A gente até brinca, né? Que o Alex é a versão da Alexa, né? A Alexa faz nada. Mas, falar isso, amanhã eu não fico sem funcionar. Bom, mas, então, normalmente eles estão no olho do furacão. A gente está sempre, vamos dizer assim, um passo atrás para poder olhar e tentar ajudar. Então, é bom que pelo menos a gente consiga ver os vídeos, ver o passo a passo e auxiliar. Porque quem está no olho do furacão muitas vezes não consegue achar o problema. Entendeu? Então, como dizia o pessoal, muita calma nessa hora.
entendeu? Tem que ver, estudar. Todo ano é a mesma coisa? Não. As obrigações não são novas, mas todo ano tem sempre detalhes que ajudam. Uma dica que o suporte do meu software me deu sempre, quando você recupera a ECD na SF, você recupera primeiro, você recuperou ela primeiro, depois recupera ela de novo. Isso ajuda muito, gente. Isso não é lenda, isso ajuda. Isso é vital. Muita gente vê, pô, não estou conseguindo. Recupera de novo. Essa é a dica, né? Bom, vamos falar de mais alguma coisa? Vamos falar um pouquinho mais aí dessa DCTF que está deixando o pessoal louco? A DCTF é o que saiu agora, uma nova legislação, dizendo que você pode fazer a versão 3.8 para poder informar até 31 de julho de 2025 o imposto de renda e a contribuição social do lucro líquido referente ao parcelamento, né, as 3 cotas do 4º trimestre de 2024. Bom, eu fiz um teste e fiz o download, tá? E tentei transmitir. Ela não foi, ela deu problema, mas eu não fiz esse procedimento que você falou que tinha que pegar e excluir a anterior, né? Eu não fiz, eu fui direto. E aí ela me dá uma mensagem de que as DCTF de 2019 para frente teriam que ser transmitidas pela versão 3.7. Eu vou tentar amanhã fazer um novo teste, né? Não vou tirar a versão 3.7, mas vou tentar fazer em outra máquina, a 3.8, e tentar ver se eu consigo transmitir para ver se dá problema. Agora, se der problema, a gente vai ter que começar a reclamar, né, com os órgãos competentes, CRC, né, e outros órgãos. Receita Federal, ouvidoria da Receita Federal, para poder eles mudarem a versão, né, da DCTF. É uma coisa, muita gente estava nos nossos grupos, muitas pessoas falando da necessidade que tinham para poder logo transmitir, e agora vão esbarrar aí com esses problemas. A outra coisa, rapidinho, é o problema que foi causado na Rede Sim, né, e que foi divulgado uma informação não muito correta, e que hoje foi, vamos dizer assim, elucidada pelo nosso diretor lá no SESCOM e também membro da Junta Comercial, que é o Mansur, a respeito de que a nossa Junta Comercial não tinha feito os procedimentos para a renovação da Rede Sim. O fato não era tão verdadeiro assim. O presidente da Junta Comercial, que é um trabalhador, ele é exaustivo, ele é chato, ele, enquanto ele não resolve, ele não larga o osso, que é a verdade. O Dr. Sérgio estava em Brasília e já resolveu. O problema é que a junta mudou os procedimentos dela, né, no dia 3. Isso. Então, é normal que logo nos primeiros dias causam problemas, né? E aí depois, agora eu acho que já foi acertado. Eu escutei um zap de um áudio do Rafael, do presidente do conselho, dizendo que já havia sido resolvido essa parte, né? Inclusive, eles fizeram um comunicado, todos os serviços de integração da Juscerja, a Rede Sim, já estão normalizados. E é chato, é isso que a gente fala aqui no programa, são as informações não corretas, entendeu? Informações aonde nós não temos realmente a certeza de que é verdadeira. Isso é muito perigoso. Ontem, no grupo eu coloquei, gente, eu sei que o problema está na Rede Sim com ECAP e tudo mais.
Então, colocar sem ter a certeza absoluta só gera confusão. Ficou em polvorosa o grupo, né, do qual eu faço parte, lá do SESCOM, né, dos associados. E aí depois, né, o Mansur esclareceu, e logo depois que ele acabou de esclarecer, nós recebemos o comunicado, né, do presidente da Junta Comercial, Dr. Sérgio, né, que os serviços tinham acabado de ser restabelecidos, foi resolvido. Então, assim, vamos evitar esse tipo de notícia, só prejudica. Gente, as críticas, quando feitas, elas têm que ser construtivas, elas não podem ser destrutivas, gente. Vamos fazer críticas, olha, estou fazendo isso, mas o programa não está aceitando, o que está acontecendo? E não ficar criticando de uma maneira muito grosseira, porque isso não leva a nada, só prejudica o nosso trabalho. Isso aí. Bom, antes de terminar, nós vamos voltar a palavra para o Rodrigo, para ele falar, para ele finalizar, né, a fala dele, que ele veio aqui representando a todos que sofrem na pele as dificuldades da entrega com qualidade das obrigações acessórias. Então, eu quero agradecer o convite, né, e pedir para todo mundo, né, prestar bastante atenção nessas legislações que foram passadas, para que vocês transmitam uma declaração sem erro e que dê tudo certo no final. E bom, obrigado. Pela sua participação, a lembrancinha do nosso programa para você, Rodrigo. Espero que obrigado. Você volte outras vezes, entendeu? E não precisa ficar nervoso, não. Todo mundo que está ouvindo a gente é contador, é contabilista, é todo mundo que rala, é gente que rala. Gente, não esqueçam de mandar mensagens pelo zap da rádio 21 971 59 12 11 e pelo nosso zap 21 96785 6879. Em breve nós faremos o Instagram do programa, o Facebook, todas as redes sociais, LinkedIn, todas as redes sociais do programa, porque como nós passamos por umas fases difíceis, que é imposto de renda da pessoa física, agora é CD, CF, então não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas nós vamos aos poucos atualizar tudo, botar tudo em redes sociais, tá bom? E aguardamos o contato de vocês. Um abraço, até semana que vem. Semana que vem nós vamos falar sobre investimento. Assistam. Sim, vai ser muito bom semana que vem. Assistam que vai ser bom. São duas operadoras da XP que elas vêm falar o básico sobre os investimentos. Até lá. Até.